boa tarde! Boa tarde! Sala cheia! Boa tarde, pessoal de casa do EAD. Esse vídeo especial é o vídeo da correção que nós vamos fazer da prova, que foi o nosso simuladinho. Que foram 19 questões feitas por mim. Essa questão a última questão não é minha, é da professora Tati. Então nós vamos corrigir a da 41, a questão 59, tá? Claro que eu enchi de pega, ratão, ratões, todos os tipos de rato, né? Todos os tipos de peguinha eu coloquei aqui. Porque como eu sempre digo pra vocês, o último momento de cair em peguinhas é aqui. Então, vamos cair aqui, vamos tirar todas as dúvidas, ver quais são os detalhezinhos, por que aquela questão tá certa, por que tá errada, e detonar essa questãozinha aqui, beleza? Então vamos ver uma a uma das questões, pegando o nosso simuladinho. Esse vídeo disponível apenas para vocês, alunos do presencial e do EAD. Vai ficar dentro do nosso ambiente EAD, tá? Vamos lá, começando questão 1. 41. O sistema financeiro nacional é formado por um conjunto blá, 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 blá. A pergunta é o que importa. Compete privativamente ao Banco Central da República. Então eu estou perguntando uma das competências do Banco Central. Então olhem só, eu vou dar uma olhada ali para ver se tem alguma coisa ligada à CVM. Bom, tem nada ligado à CVM, ao papel moeda, instituições financeiras, beleza. Fundo, ó, tem lá, ó, fundos de investimento, ó. Fundos de investimento eu vou riscar. Indiferente do verbo, ali poderia aparecer assim, ó, autorizar, poderia aparecer controlar, qualquer verbo do Bacen. Mas como o assunto é fundos de investimento, que é um mercado de valor mobiliário, eu jamais marcaria essa questão. Então aí começa o corte. Sempre eu falo, primeira coisa que tem que fazer, ver se é CVM. Então isso que eu ia fazer. Nesse caso o verbo é regulamentar, até tu poderia matar pelo verbo. Mas se tivesse ali, ó, a fiscalizar fundos de investimento. Alguns vão confundir, porque fiscalizar é um verbo do Banco Central, entendeu? Então começa cortando o que não é do Bacen, o que é valor mobiliário. Feito isso, cabeção, vamos para os verbos. Autorizar, conceder autorização, regulamentar, executar e zelar. Desses verbos, o único que eu consigo cortar e dizer assim, ó, 100% de certeza é o Conselho Monetário Nacional, é o zelar. Que zelar é um verbo do Conselho Monetário Nacional. Então, zelar pela liquidez, solvência das instituições financeiras, isso é Conselho Monetário Nacional. O autorizar está sendo usado tanto no A e na B, porque autorizar e conceder autorização é a mesma coisa. Ele é um verbo crítico dos que nós estudamos nas exceções. Então, depende do que ele vem acompanhado. Então, vamos lá. Primeiro, autorizar a emissão de papel moedas, isso é Conselho Monetário Nacional. O Banco Central faz o quê? Emite papel moeda, né? Então, beleza, tá na exceção. Apesar de ser um verbo do Bacen, nesse caso ele é utilizado pelo Conselho Monetário Nacional. Conceder autorização para funcionamento de instituições financeiras, se tivesse até ali, certo. Mas como é estrangeira, essa autorização não é mais dada pelo Bacen, e sim decreto do Poder Executivo. Então sai também da exceção. Ok? Então, professor, só pode ser o último, ó, executar a política cambial e regulamentar o mercado de câmbio. Então, ele executa a política cambial, para tanto, ele regulamenta o mercado de câmbio. Nível de dificuldade dessa questão, um nível médio. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Tudo bem? Um nível médio dessa questão. Tranquilos? Então, beleza. Então, fechamos. Questão 2. Cada instituição do Sistema Financeiro Nacional desempenha funções fundamental, importância, bom funcionamento. Eu quero saber sobre a CVM e presta atenção, com exceção. Assim como eu coloquei na prova de vocês, vai aparecer no simulado, deve aparecer na prova de vocês. Se ele pedir para marcar a que está incorreta ou a exceção ou não, sempre ele vai vir em caixa alta e em negrito, tudo bem? Mas mesmo assim, foram vários os casos, não foram um ou dois, de alunos que saíram da prova e falaram, professor, não vi que te era com exceção. Então, por quê? Isso é o nervosismo na hora da prova, que vocês têm que tratar isso. Então vamos lá, eu quero coisas que a CVM não faz. Primeiro eu vou ver se tem alguma coisa que não está ligada a valores imobiliários, que aí eu já mato de cara, porque a CVM tudo tem que estar ligado a valores imobiliários. Letra A fala lá valores imobiliários, não vou riscar. Letra B também valores imobiliários. Ali está falando dividendos, companhia aberta também é mercado dela. Ali fundos de investimento também é mercado dela. E ali eventual limites máximos e preços, comissões e emolumentos, ó, tá lá no mercado de ações também, emolumentos também faz parte, é o que eu pago para a bolsa, comissões e quaisquer outras vantagens. Beleza, então tudo ali está ligado à CVM, então não dá para cortar nada pelo assunto. Então eu vou ter que ler alguma coisa com os verbos, vamos dar uma olhada ali. Olha só, letra A.
julgar em última instância os crimes praticados pela sociedade anônima de capital aberto em pronto. Aí eu já matei, é ou não é? Porque julgar, apesar de saber, será que a CVM faz isso, será que não faz? Eu sei quem julga qualquer coisa do Sistema Financeiro Nacional, que é um conselho só para isso, que é o Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional. Julgar, lembra que eu falei, é um verbo que só é usado pelo Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional. O que a CVM faz? Ela vai punir. Ela vai punir. Agora, julgar, isso é competência do Conselho de Recurso e não da CVM. As demais eu coloquei justamente para ter como estudos, então pode estudar, as demais todas estão corretas. Fiscalizar permanentemente as atividades, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, autorizar o constitucional funcionamento de fundo de investimento, e aquela que deixa as pessoas em dúvida é a letra E, porque é uma coisa que não foi comentada em sala de aula. Propor ao Conselho Monetário Nacional, parece que o cachorro tá mijando no poste, o poste mijando os cachorros, aquela coisa toda, né? Não parece? Olha só, propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites, mas não tá falando que a CVM vai fixar limites, tá? Propor, olha, quem sabe a gente aumenta. Propor a proposta, né, é livremente, afinal de contas o mercado de valores imobiliários é dela, é ela quem cuida, então ela mais que ninguém sabe como aquilo funciona, mas quem vai fixar isso é o Conselho Monetário Nacional, não tá dizendo que ela vai fixar, tudo bem? Então isso também está correto. O erro está na letra A, então julgar em última instância. 42A. Nível da questão eu vou botar também média, porque tu vai ficar em dúvida entre A e E, tudo bem? A e E é uma dúvida plausível. B, C e D, não. B, C e D, quem marca uma dessas três, tem que estudar um pouco mais CVM, tudo bem? Estudar um pouco mais as competências que está fazendo confusão. A e E é uma dúvida normal. 43. Caixa econômica, blá, 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 vinculada e assim vai embora, né? Ser protestado a execução disso. Ó, tô falando sobre cheques. Comecei falando sobre Caixa Econômica? Teve um erro nesse texto. Caixa Econômica foi criada em 86, blá, 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 vinculada como ser protestado ou executado em juízo. Tá certa essa continuação aí? 43. Ah, é do outro lado. Tudo bem, eu virei a página errada. Mas como é que Caixa voa em cheque, tá? Caixa Econômica, bababá, 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 babá. Fazenda, ok. Trata-se de instituições assemelhadas aos bancos comerciais, podendo captar depósito à vista, realizar operações ativas e efetuar operações de serviço. Ok, dentro das atividades abaixo, o que eu quero saber da pergunta? Assinale quais podem ser realizados pela Caixa Econômica Federal e também suas subsidiárias. Então, beleza, então. Vamos lá. Item 1. Receber em depósito sem garantia de economias populares, incentivando os hábitos da poupança. Tem poupança, certo ou errado? O que é o erro ali? Na verdade, eu copiei... Isso. Eu copiei e colei uma coisa igual para o cara ver que o blá 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 tá todo parecido, mas tem um detalhe. A Caixa recebe com garantia da União, lembra? A poupança da Caixa é 100% coberta pelo governo federal, pela União. O erro tá sem. Se tu tirar o sem e botar com, fica completamente certo. Perfeito. Só uma palavrinha então, né? Era esse o objetivo, confundi-los. 2. Conceder empréstimos e financiamento de natureza assistencial. Olha só que legal, assistencialismo, cooperando com direitos públicos privados na solução de problemas sociais e econômicos. Lembra-se, assistencialismo é uma chave da Caixa Econômica Federal, sim ou não? É uma palavra-chave, certo? Explorar com exclusividade os serviços de loteria, sim ou não? Sim, também ela faz. Explorar todas as atividades oferecidas por um banco de investimento. Esse era um detalhe importantíssimo que não foi comentado em sala de aula. Mas, alguma turma talvez eu tenha comentado alguma coisa ou outra. É? Beleza? Olha só. Olha no texto da questão. Eu quero uma atividade da Caixa Econômica Federal e também das suas subsidiárias. O que aconteceu? O governo autorizou a Caixa Econômica Federal a criar uma subsidiária, que é a Caixa Investimentos, que faz tudo o que um banco de investimento faz. Então, graças a essa subsidiária da Caixa Econômica Federal, eu posso ter... Porque qual era o problema da legislação? A legislação fala, banco de investimento não pode ser uma empresa pública, perfeito. A Caixa Econômica Federal é 100% pública, perfeito. Nunca ia poder ter uma carteira de investimento. Mas aí o governo, através de um decreto, cria e diz o seguinte, não, a Caixa pode criar uma empresa chamada Caixa Econômica Subsidiária, Caixa Investimento, que é uma subsidiária da Caixa Econômica, que vai fazer o quê? Tudo que um banco de investimento faz. E aí iguala essa empresa da Caixa, que é uma empresa pública, a um banco de investimento. Aí fica um assemelhado também. Tudo bem? Então, importante, justamente, né? Então, fica correta. 2, 3 e 4. Nível de dificuldade dessa questão? Difícil. Difícil, porque apareceu um peguinha que é aqueles de trocar a palavra e mais uma inclusão de um assunto que não foi abordado na sala de aula.
Tudo bem? Não foi. Isso justamente o que eu bato na tecla. Sempre pode aparecer uma coisa que não foi abordada na sala de aula. Não sou eu que vou elaborar a prova de vocês. Se fosse eu estaria vendendo o gabarito para vocês e não dando aula, tudo bem? Então pode aparecer. Preparem-se para isso. Preparem-se para isso. Pensem, tem que ser de maneira racional para tentar resolver uma questão dessa, mas esse é nível difícil. Essa questão 44, ela teve um probleminha no texto da resposta correta ali, talvez daria até para anular, tá? Porque o texto não está muito bom. Mas vamos lá. Eu estou falando de banco de desenvolvimento, bababá. Estado. Sobre os bancos de desenvolvimento é correto afirmar. Então, estou procurando o que é correto sobre o banco de desenvolvimento. Letra A. O BNDES, essa aqui tá mais que batida, é ou não é? O BNDES não é um exemplo de banco de desenvolvimento. Essa daqui não aceito ninguém marcar essa letra A, beleza? Pode riscar. Aí, professor, marquei A. Gato morto na cabeça! Pelo amor de Deus! Eu falei 1000 vezes essa A. Os bancos de desenvolvimento, independentemente da fonte de recursos, podem dar seu apoio financeiro, tomem cuidado com as palavras exclusivamente, somente, nenhuma, nunca, né? Somente a pessoa jurídica. Só pessoa jurídica acessa banco de desenvolvimento? Não. De maneira geral, as pessoas pensam isso, tudo bem? O erro está no exclusivamente, pode ser tanto pessoa jurídica como pessoa física. Apesar da maioria das operações são destinadas à pessoa jurídica, eu tenho também a possibilidade de pessoas físicas. Principalmente um profissional liberal, um autônomo lá que é um profissional liberal, vai montar, por exemplo, lá um escritório dele lá de advocacia, ele pode procurar recursos com o banco de desenvolvimento, nada impede. Independentemente da fonte de recurso? Independentemente da fonte de recurso a fonte pode vir do CDB, a fonte pode vir do governo, existem várias fontes de recursos, entendeu? Indiferente de onde vem o dinheiro só pode ir para a pessoa jurídica. Ele falou, não, indiferente de onde o dinheiro vir, ele pode ir tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Em algumas fontes o governo quer, daqui só para a empresa, pode ter, mas de maneira geral, pessoa física, pessoa jurídica. C, essa aqui é a correta, mas ela tá com um texto ruim, tá? Os bancos de desenvolvimento podem praticar as seguintes modalidades, porque eu copiei e colei e fui ajeitando, entendeu? E no fim eu não ajeitei. Os bancos de desenvolvimento podem praticar as seguintes modalidades de operações ativas, dentre as quais está a de arrendamento mercantil. Então, o que eu estou dizendo? Que o banco de desenvolvimento pode fazer arrendamento mercantil, que é a operação de leasing, que é uma coisa que a gente não comentou em sala de aula, sim ou não? Sim, comentei, talvez com alguma turma tenha comentado, eu não me lembro de ter comentado. Também não me lembro, de maneira geral, não sei se eu costumo não comentar isso. Então, o banco de desenvolvimento pode fazer operação de leasing? Pode. Tá na apostila? Tá. Que tá na apostila? Tá. Tudo bem? Alguém pode ter lido na apostila achado que eu comentei. Então, isso é uma exceção, tá? Então, o banco de desenvolvimento, isso foi autorizado até pouco tempo, foi em 2008, 2009, foi autorizado o banco de desenvolvimento. Agências de fomento também podem fazer operações de leasing. Banco de desenvolvimento e agências de fomento foram autorizadas a fazer operações de leasing, tá? Beleza. Vamos ver se a gente conseguir fazer por eliminação? A eu sei que estava errada, a B gera dúvida, a D, pode administrar fundos de investimento. Essa daqui eu já vou cortar 1000 vezes, é ou não é? Essa também, gato morto na cabeça de quem marcar essa daí, hein? Fundos de investimento é uma palavra-chave de quem? CVM. CVM, Mercado de Valores Imobiliários. Quem pode administrar fundo de investimento? Somente os agentes underwriters, que é banco de investimento, banco multicarteira de investimento, corretoras e distribuidoras, tá? Claro que o pessoal da tarde poderia errar, porque vocês vão ver essa aula só, a próxima aula ainda, vocês vão ter essa aula dos agentes underwriters. Letra E, estão proibidos de captar através de depósito a prazo. É banco, é ou não é? Então pode emitir o quê? Certificado de depósito bancário. Então não está proibido, estão permitidos, tá? Então aqui uma questão de nível médio para mais difícil do que médio, tá? Tá mais para difícil do que para médio. Oi. Só que a desenvolvimento eu nem comento porque não está no edital. Então a desenvolvimento não está no edital. Tudo bem? O banco de desenvolvimento tá. Tem exceção de captação? Não. De principais é esse aqui só. 45. O Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro. Olha só, sobre o Tesouro, sobre o Selic, tá? Pagamento dos juros custódios. Sobre o Selic é correto afirmar: A. Apesar da maioria dos títulos serem emitidos de forma escritural, ainda existem alguns títulos físicos custodiados no Selic. Vocês viram hoje, hein? Pelo amor de Deus. No Selic tem coisa física lá? Não, é 100% escritural. B. É responsável pela liquidação de títulos privados? Ele atua em D mais 0 ou D mais 1, depende do horário do ativo? Não, é sempre D mais 0. O sistema que é gerido pelo Banco Central do Brasil é por ele operado em parceria com a Ambima? Certo. Era Andima, depois virou
BIMA. Entre os títulos custodiados Selic estão os títulos públicos federais, estaduais e municipais. Todos os títulos municipais, estaduais, federais estão lá, sim ou não? Não são todos municipais, estaduais, não é? Federais todos estão lá, mas municipais, estaduais não. Ai, professor, depois da aula de hoje ficou tão fácil essa questão? Realmente fica mais fácil mesmo, né? Letra D. Nível da questão, médio para fácil. Para abertura de conta de depósito à vista, essa aqui pegadinha do malandro, né? Eu só dei pessoa física e larguei a pessoa jurídica, que é pra galera, né? Pra abrir o olho, entendeu? Faltou o assunto, vou complementar no simulado. O que eu preciso de documentos da pessoa jurídica, tá? Documento de constituição da empresa. Isso aí é obrigatório, né? Isso aí tá claro, sim ou não? A empresa tem que ser registrada, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma razão social. Então, é óbvio. O 2, documento que qualifique e autorize os representantes mandatários ou preposto a movimentar a conta. Se a empresa é do João e o Zé, somente o João e o Zé podem assinar pela empresa? Se o João e o Zé... Imagina que todos os cheques da Gerdau é o seu Ram Peterson Gerdau que assina. Que inferno ia ser isso, entendeu? Então eu tenho pessoas que representam essa empresa que não necessariamente são os próprios donos. Então, por isso eu tenho que ter quem vai representar a empresa. A empresa tem que dizer formalmente ao banco quem representa a empresa. Isso é obrigatório, tá? Obrigatório. Item 3. Certidão de negativa nos cartórios de protesto da cidade. Isso aqui eu viajei na maionese, tá? Não tem nada a ver, não precisa disso. Tipo, é como se eu pedisse o seguinte, tá? Pedisse pra empresa é como se eu pedisse o seguinte. Pro cara abrir uma conta pessoa física, precisa levar a declaração que ele não tá no SPC. Não precisa disso, é ou não é? Então não tem nada a ver. 4. Inscrição CNPJ. Tem que ter o CNPJ, sim ou não? Sim. E 5. Comprovante de residência da matriz. Precisa de comprovante de residência? Pessoa física precisa. Agora, por que pessoa jurídica não precisa? No próprio contrato social tá lá e foi registrado em cartório aquilo, né? Ok, tudo bem? Então, olha só, vê que eu botei um texto todo bonitinho. Comprovante de residência da matriz ou do seu escritório administrativo. Eu fui bem criativo nessa daí, que era justamente para levar vocês, ok? Dá uma ideia, né? Não, mas parece, né, meu? Como é que eu vou achar os caras? Cara, o contrato deles tá aqui, o endereço deles. Essa empresa foi criada com a sede e tal. Ah, professor, e se eles mudaram de endereço? Por isso que eles têm que levar o contrato e as alterações no contrato também, entendeu? Tudo bem? Então, não precisa. Fica 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Letra B. Agora sim, 4 cheque. 47, 4 cheque. O cheque é maior de pagamento à vista, blá, 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 blá. Virem a página. Exceção! Preste atenção, eu quero que não tá certo. A. Cheque nominal ou nominativo, a ordem só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário, indicado no cheque, podendo ser transferido por endosso do beneficiário, desde que conste na folha a expressão a ordem ou outra equivalente, certo ou errado? Certo, ele pode ser transferido através de endosso, mas ele tem que ter essa expressão, a ordem ou equivalente. B. Cheque ao portador é aquele que não nomeia o beneficiário, até aí tá certo? Sim ou não? E é pagável a quem o apresente ao banco sacado, por isso que chama cheque ao portador, não é? Seu valor sempre deve ser inferior a R$100, certo ou errado? Caraca, essa foi muito boa, essa eu fiquei empolgado comigo mesmo, entendeu? Essa eu me senti orgulhoso quando eu fiz ela. Por que tá errado? Porque o valor não é sempre inferior a R$100, ele tem que ser igual ou inferior a... Se for R$100, ele pode ser o portador, sim ou não? R$100 e não está nominal, ele vira o portador, é ou não é? Então o erro está na palavra sempre inferior a R$100. Não, e eu fiz a música. O pior é o Bola que fez a música, botou a letra e errou ainda a questão que tinha lá na música, né? Mais de R$100. É obrigado a ser nominal. Então R$100 não é obrigado a ser nominal. A obrigatoriedade do cheque estar nominal é mais de R$100. O 100 ainda passa. É que eu achei mais certo ali. Hã? 100 e 1 centavo já estava correto. Já tá, mas essa aí tava legal. Essa eu fiquei feliz. Quando eu fiz, eu me ria todo. Eu fazia a risada do Kiko. C. Vamos ver as outras. C.
Para tornar um cheque não à ordem, basta o emitente escrever após o beneficiário a expressão não à ordem ou não transferível, ou proibido o endosso ou outra equivalente. Perfeito, todas elas eu estou proibindo o endosso. D. O banco é obrigado a comunicar ao emitente a devolução do cheque sem fundo somente nos motivos que implicam a inclusão do nome do cliente. Beleza, quando o teu cheque voltar, o banco é obrigado a lhe comunicar. Então, mais uma coisa que não foi comentada em sala de aula, que é justamente para te ficar, mas acho que é isso aqui ele não falou, entendeu? Desliza ali na D. É obrigado quando incluir CCF. Quais são os motivos? Devolução 2 vezes sem saldo, ou conta encerrada, ou prática de espúria. Se você vai devolver o cheque do cara por um desses motivos aí, tem que comunicar o cara depois da devolução. Olha, eu devolvi por isso e teu nome está sendo incluso no CCF. Mas Oi? eu entendi, o banco é obrigado a comunicar ao emitente a devolução de cheque sem fundo Somente. Se Teu extrato tá pra quê? não, se um cheque voltou, ele não é preciso um cheque. Não. Por que eu vou comunicar a você que teu cheque voltou? Tu tem teu extrato, tá lá, teu cheque voltou. Onde eu vou te prejudicar se teu cheque voltar? Só o CCF que tu é prejudicado. Porque, em caso contrário, quando o cheque volta, quem é prejudicado? O cara que emitiu o cheque ou o cara que recebeu o cheque? Que recebeu o cheque. Agora, quem emitiu não tem prejuízo. Não é obrigado a comunicar. Tá no extrato do cara. Não, tá no extrato do cara. Só quando eu tô prejudicando o cara. E onde eu vou prejudicar o cara? Vinculir o cara no CCF. É igual uma empresa te mandar no SPC. Ela não tem que te comunicar para mandar no SPC? Vai te comunicar. Nós vamos enviar por SPC, blá, blá, blá. Essa é a ideia.